Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para louvar e cultuar o nome do nosso Deus. Você seja bem-vindo, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Nós te convidamos para juntamente conosco louvar o nosso Deus nessa noite. Gostaria de convidar você a ficar em pé para nós estarmos louvando ao Senhor, mas primeiramente nós estaremos orando, pedindo a orientação de Deus sobre este culto, pedindo a orientação de Deus sobre as nossas vidas. Pai amado, nós queremos te agradecer, primeiramente porque o Senhor nos trouxe até aqui a tua casa. Nós queremos te adorar, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor é, e sabemos o quanto o Senhor faz por nós, e nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Também nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa os trazer em segurança, Pai. Nós não conhecemos as dificuldades, os problemas dos nossos irmãos, mas o Senhor conhece cada coração, ó Pai. E nessa noite, nós queremos te pedir, te clamar, que o seu Santo Espírito seja sobre a igreja, que a tua bênção seja sobre cada irmão, e que hoje haja transformação de vidas, que hoje haja arrependimento de pecados, e que novas vidas possam ser transformadas neste lugar, ó Pai. Aonde quer que esteja chegando esta transmissão, que o seu Santo Espírito esteja abençoando no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor. Criou o mundo e o que nele há, o ser que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para
Os irmãos podem se sentar neste momento. Você que nos visita essa noite, você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós queremos que você se sinta bem ao nosso meio e que o nosso Deus possa estar abençoando a sua vida. Nós estaremos fazendo uma leitura no livro de Salmos. Nossa irmã Silvana estará lendo para nós, fazendo essa leitura. E você pode estar acompanhando aí da sua casa. Salmos de número 48. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A cidade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobraceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligam e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tornaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como a de partuente. Com o vento oriental destruístes as naus da Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus estabeleceu para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia e no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegra-se o Monte Sião e exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai a toda, cantai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes as gerações vindouras. Que este Deus, a nosso Deus, para todos sempre, Ele será nosso guia até a morte. Amém? Amém. Amém. O último versículo diz que o nosso Deus, esse Deus, será o nosso guia para todo sempre. E existe um hino, o hino Que Segurança, Segurança Bendita, diz que a nossa segurança está em Cristo Jesus. E por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que tenhamos problemas, por mais que enfrentamos ações diversas, nós temos uma segurança em Cristo Jesus. Ainda que tudo vá contra, mas nós temos a segurança em Cristo Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para louvar e cultuar o nome do nosso Deus. Você seja bem-vindo, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Nós te convidamos para juntamente conosco louvar o nosso Deus nessa noite. Gostaria de convidar você a ficar em pé, para nós estarmos louvando ao Senhor, mas primeiramente nós estaremos orando, pedindo a orientação de Deus sobre este culto, pedindo a orientação de Deus sobre as nossas vidas. Pai amado, nós queremos te agradecer, primeiramente porque o Senhor nos trouxe até aqui a tua casa. Nós queremos te adorar, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor é, e sabemos o quanto o Senhor faz por nós, e nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Também nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa os trazer em segurança, Pai. Nós não conhecemos as dificuldades, os problemas dos nossos irmãos, mas o Senhor conhece cada coração, ó Pai. E nessa noite, nós queremos te pedir, te clamar, que o seu Santo Espírito seja sobre a igreja, que a tua bênção seja sobre cada irmão, e que hoje haja transformação de vidas, que hoje haja arrependimento de pecados, e que novas vidas possam ser transformadas neste lugar, ó Pai. Aonde quer que esteja chegando esta transmissão,
Que o seu Santo Espírito esteja abençoando no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Os irmãos podem se sentar neste momento. Você que nos visita essa noite, você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós queremos que você se sinta bem ao nosso meio e que o nosso Deus possa estar abençoando a sua vida. Nós estaremos fazendo uma leitura no livro de Salmos. Nossa irmã Silvana estará lendo para nós, fazendo essa leitura, e você pode estar acompanhando aí da sua casa. Salmos de número 48. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A cidade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobraceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligam e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram.
tornaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como a de partuente. Com o vento oriental destruístes as naus da Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus estabeleceu para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia e no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegra-se o monte Sião e exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai a toda, cantai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes as gerações vindouras. Que este Deus, a nosso Deus, para todos sempre, Ele será nosso guia até a morte. Amém? Amém. Amém. O último versículo diz que o nosso Deus, esse Deus, será o nosso guia para todo sempre. E existe um hino, o hino Que Segurança, Segurança Bendita, diz que a nossa segurança está em Cristo Jesus. E por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que tenhamos problemas, por mais que enfrentamos ações diversas, nós temos uma segurança em Cristo Jesus. Ainda que tudo vá contra, mas nós temos a segurança em Cristo Jesus. Convido a igreja a se coloque em pé e nós estaremos louvando ao Senhor com esse hino. Segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, que transporte dos meus sentidos, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer. Deixo-me lava todos com amor, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz, por Ele vives. Você tem o privilégio de servir a um Deus único. E muitos procuram vários,
nós temos o privilégio de servir a um único. O único Deus capaz de te dar a salvação. O único Deus capaz de te livrar dos males. O único Deus capaz de estar te dando ânimo, forças para prosseguir. Então, não há outro igual ao nosso Deus. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória. Digno é o Deus de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Amém. Que nosso Deus seja louvado. E ainda existe uma maneira de Deus estar nos purificando. Nós sabemos que quando nós temos roupas sujas, que a gente trabalha, que a gente passeia, que a gente sua, não há outro jeito a não ser uma lavagem, né? Pode se lavar já seco, mas o bom é lavagem com água. Nós usamos a água, usamos o sabão para poder fazer a limpeza das roupas, do nosso corpo. Mas existe uma água pura que vem direto do trono de Deus sobre as nossas vidas. E essa água, ela é capaz de lavar até o pecado. O pecado, muitas vezes, nós não vemos. Muitas vezes nós pecamos e não percebemos aquilo que nós fizemos. Com o olhar, com o pensamento, com as atitudes. Às vezes se torna tão frequente que nós não percebemos. Mas o pecado está ali. E o pecado mancha, o pecado divide, o pecado separa. A Bíblia fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o seu rosto para que não nos ouça. Mas essa água, ela é capaz de limpar o seu coração, ela é capaz de limpar o meu coração e nos deixar aptos na presença de Deus. Águas purificadoras.
Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Neste momento, nós teremos mais um cântico e depois nós já teremos a palavra do Senhor ministrada pelo pastor. Este cântico fala do que adianta termos as riquezas deste mundo. Para muitos, a riqueza se baseia em bens, em dinheiro, propriedades, carros. Às vezes a gente olha pessoas com bens materiais altos, mas nós não conhecemos o coração dessa pessoa. Se bens materiais fosse sinônimo de riqueza e de alegria, de tranquilidade, de sossego, não haveria suicídios entre pessoas
com maior poder aquisitivo. Porque está tudo bem. Se dinheiro fosse isso, mas fica sem dinheiro para você ver. Tudo bem, concordo. Alguém já viu um passarinho com uma enxada trabalhando? Eu nunca vi. Mas, no entanto, Deus cuida deles. Alguém viu, né? Eu falo isso porque eu já morei na roça há muito tempo e muitos conhecem isso. Formiga. Alguém já viu formiga à toa, sem fazer absolutamente nada? Não, gente, formiga tem que trabalhar. Nem que seja para cavucar a terra, para fazer o seu formigueiro, onde ela vai habitar. Ela tem que trabalhar. Ela tem que colher a folha para se sustentar. Mas Deus sustenta. E tudo aquilo que você não tem, que você tem pedido ao Senhor e você ainda não tem, pode ter certeza, você não precisa. E tudo aquilo que você precisa, Deus te dá. Às vezes a gente gosta daquilo que o outro tem, né? A gente gosta daquele, num sentido figurado, aquele sapato é o tal, mas não vê a bolha e o calo que aquele sapato causa. Mas você pode ter certeza, tudo que você precisa, Deus te dá. Quando você pede riqueza, você pode ter certeza que Deus não vai te dar dinheiro, mas Ele vai te dar condições de se sustentar. Quando você quer ter um lazer, Deus vai dar condições de você ter esse lazer. Mas o que é principal para nós é termos a presença de Deus no nosso lado. Então não adianta querermos ter riquezas, nós precisamos querer ter Deus juntamente conosco. Que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar dentro de ti e tuas bênçãos não ter. Se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter.
Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e das bênçãos não perder. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, ó Pai. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor não desiste de nós, ó Pai. O Senhor tem dado a cada um de nós a bênção necessária para vivermos em comunhão com o Senhor. E nós queremos, ó Deus, te pedir, fica conosco, nos sustenta, nos dá da tua porção, ó Pai, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, irmãos. A palavra de hoje tem uma certa... Nós estamos dando uma continuidade semana após semana. E hoje eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos. O tema da nossa série é Turismo na Ásia Menor. E o objetivo dessa série é analisar as cartas às 7 igrejas do Apocalipse e aplicá-las ao nosso dia. Eu sempre olho para a situação do contexto e sempre trago para os nossos dias, para o nosso momento em que nós vamos para a nossa vida aqui agora.
Nós já falamos em Apocalipse 2, de 1 a 7, um convite à restauração, a carta da igreja de Éfeso. Falamos também aprendendo a viver em meio à dificuldade, a carta à igreja de Esmirna, do Apocalipse 2, de 8 a 11. Falamos também mantendo-se firme diante das pressões, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17, e arrependimento, o caminho para reavivamento, a igreja de Tiatira, no capítulo 2, de 18 a 29, e a semana passada nós falamos vivendo em apatia espiritual, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 7. Hoje nós vamos continuar em Apocalipse 3, só que agora nós vamos falar no versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. E o tema da palavra que quero compartilhar com os irmãos essa noite é fidelidade em meio a adversidades. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos orar nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo nos edifique nesta hora, que o Senhor nos acrescente à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. É muito difícil para nós pastores compartilharmos uma mensagem. É claro que nesses 30 e poucos anos de ministério, a gente já ministrou muitas palavras, inclusive nesse texto. Mas a palavra tem que falar o nosso coração, Deus tem que falar conosco para depois falar com a igreja. Então, essa semana eu fiz algumas versões desta mensagem para hoje, para poder compartilhar com os irmãos, e finalmente chegamos a uma forma final. Porque nós temos falado que destas cartas para uma região da Ásia Menor, por isso chamamos de turismo na Ásia Menor, o apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Patmos, e ali ele tem uma visão espetacular, extraordinária, uma revelação especial de Deus, para que ele edificasse as igrejas dali da Ásia Menor, que ele conhecia muito bem. Jesus conhecia intensamente o comportamento e o contexto de cada igreja, tanto que, ao se referir a cada igreja, ele diz para que João fale particularidades daquelas igrejas. Muito bem, no caso da igreja de Filadélfia, o texto onde nós encontramos, essa igreja não tinha nenhum problema em termos espirituais, o problema é que ela era fraca. O problema é que era um grupo não muito grande. O problema é que era um grupo muito perseguido. Mas a sua essência era uma essência de fé. Então, a carta à igreja de Filadélfia não tinha problema, como tinha as outras. Olha, todas as outras cartas ele fala: vocês são assim, assim, assim. Tenho, porém, contra ti
Filadélfia, você não vê isso acontecer. Você pode observar que não tem nenhum momento que Jesus diz: eu tenho porém contra ti. Não, ele não diz isso. Ele vai elogiar a igreja de Filadélfia, o seu comportamento e a sua vida espiritual. Então, nesse caso, Filadélfia era uma cidade, eu quero falar um pouquinho sobre essa cidade, uma cidade muito jovem. Ela foi fundada por Átulo II, e ele a fundou em volta de 159 a 138 a.C. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio daquela época. Tinha uma pessoa que corria e entregava as correspondências, normalmente em pergaminhos lacrados e com o sinal, com o anel do imperador ou de alguém que enviava. E neste caso, ali era o portão de entrada para o Ocidente e também para o Oriente. Então era uma cidade estratégica. Por muito tempo a cidade teve esse nome de Filadélfia, em homenagem ao irmão de Átulo, que chamava Filadelfos, e que ao pé da letra traduzir quer dizer aquele que ama a seu irmão, o nome Filadélfia. Então, Jesus ele fala essa igreja, mas depois essa cidade ela vai mudando de nome, porque ela vai sofrendo com muitos terremotos. É uma região, provavelmente ela foi construída em cima de uma placa tectônica, e essa placa se movimentava e havia o terremoto, eles perdiam tudo. E aí vinha um outro político, um outro imperador e reconstruía a cidade, mudava de nome. E aí vinha um terremoto, destruía, e aí mudava de nome. Então eles estavam muito acostumados às tragédias. Não era um grande centro econômico, mas era um centro religioso. Muitos templos pagãos existiam. As pessoas estavam acostumadas até a sacrificar seus filhos para aplacar a ira dos deuses. Achavam que sacrificando seus filhos, matando seus filhos, os deuses não trariam terremotos sobre a cidade. Então, primeira coisa que eu olho para esse texto, quando o tema é fidelidade em meio à adversidade, eu vou falar um pouquinho. Fidelidade, traduzir ao pé da letra, quer dizer lealdade. E adversidade seriam dificuldades, tribulação, problemas acontecendo, que nem os que nós estamos vivendo ultimamente. Faz um ano, né, gente? Aliás, hoje exatamente faz um ano que nós fechamos a igreja. Foi o último culto, né? Na segunda-feira já veio a decisão que nós tínhamos que fechar a igreja. Lembram disso? Um ano de pandemia. E nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E aí já estamos vivendo e já vamos contar para as próximas gerações o que aconteceu aqui nesse período. Bom, primeira coisa que Jesus diz a essa igreja, e aí aplicando a nossa vida, Jesus nos conhece e conhece cada canto de onde nós vivemos. Eu quero que você observe bem a história desta cidade de Filadélfia. A cidade então foi fundada para ser uma porta de divulgação da cultura e do idioma grego para a Ásia. Então as pessoas por ali passavam e sabiam que ali começava então a cultura grega a ser extremamente, a filosofia grega, a cultura helênica. Então era uma cidade acostumada a espalhar aquela cultura grega, aquelas culturas. E então era uma cidade que tinha essa facilidade cultural, e Jesus conhecia muito bem. Tanto que a cidade foi castigada por vários terremotos. E observem bem, eu tive o cuidado de examinar o que aconteceu com aqueles terremotos. Filadélfia, primeiro,
ela tinha esse nome, aí veio um terremoto, destruiu tudo, aí veio um imperador, e aí o imperador César, ele reconstruiu a cidade, porque era valorizando aquele portão cultural, aquela entrada cultural, e aí ele põe o nome da cidade de Neo-Cesareia. Mudou o nome. Posteriormente, ela foi destruída por um terremoto novamente, e aí foi reconstruída por Vespasiano, e aí a cidade teve o nome de Flávia. É isso mesmo, Flávia. Posteriormente, outro terremoto, então, porque Flávio era apelido do imperador Vespasiano, aí pôs o nome da cidade de Flávia, por isso, questão feminina. Pois é, e a história continua até que ela volta a ser Filadélfia. Hoje essa cidade está, aliás, todas as igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, estão todas na Turquia, na região da Turquia. E já não resta mais cristianismo por ali, tudo é islamismo, então o que restou da cultura ali é muito pouco, né? Tanto que Jesus, quando ele cita a expressão, eu gravei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, ele está se referindo a essa atividade cultural. Olha, destrói, reconstrói, muda o nome. Destrói, reconstrói, muda o nome. O povo sabia disso, dessa história. Por isso Jesus conhecia muito bem. Ele não só conhecia as pessoas, como ele cita a história pessoal, como ele conhecia o lugar onde eles viviam. Castigada por tudo quanto é crise. Então eles sabiam que as pessoas viviam ali atribuladas, tanto que ele diz também, olha, os que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, eles sabiam, Jesus sabia da perseguição que a igreja estava sofrendo. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus conhece exatamente você, conhece cada canto do ambiente que você vive. Eu tenho irmãos, eu estou dizendo aqui que faz um ano que nós saímos, fechamos o templo, começou a pandemia, e irmãos que não voltaram até hoje na igreja, alguns porque desanimaram na fé, estão fechados, estão frios na fé, alguns porque entraram em depressão, alguns porque têm comorbidades e não podem se juntar a nós, mas estão conectados. Eu estava olhando aí, vários irmãos e irmãs que estão assistindo ao nosso culto online, não só aqui como fora, pessoas que eu conheço, são ovelhas daqui, que não podem voltar à celebração presencial. Sabe o que Jesus está dizendo para você nesta noite? Que Ele conhece, e Ele sabe que você está no meio de uma pandemia. Ele conhece, e Ele sabe que há um prejuízo em termos de saúde pública, e um prejuízo em termos de economia, e um prejuízo em termos de emoções na vida das pessoas. Jesus conhece muito bem. Jesus sabe muito bem. Ele nos conhece. Aliás, para vocês que são de Monte Sião, Jesus sabe que Monte Sião vive das malharias. E sabem que precisa que essas malharias estejam ativas, atuantes, produzindo, e que possam vender durante o período do frio. Jesus sabe exatamente. Eu penso que se Ele mandasse uma carta para a nossa igreja, a igreja de Monte Sião, ele diria: eu conheço o seu esforço, eu conheço a tua obra, sei que és fiel a mim e tal, mas sei dos seus problemas. E ele diria: eu sei que vocês estão muito preocupados com o futuro. Eu sei que vocês dependem de uma venda de um período para viver o ano inteiro com a produção. Ele diria isso para a gente. Porque Jesus não só nos conhece, como Ele conhece o contexto onde nós estamos inseridos. Em segundo lugar, dentro desse texto,
Jesus não apenas nos conhece e conhece o nosso contexto de vida, mas Ele se apresenta como a solução para os problemas que nos atingem. Observem bem, para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como o santo e verdadeiro, no versículo 7. Olha o que ele diz: eu sou o santo e verdadeiro. Queridos, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que Ele não é uma cópia de Deus, Ele é o Deus. Eu lembro do profeta Isaías, quando ele tem uma visão, ele é chamado por Deus, e havia acontecido um caos na época dele. Havia um ano que o rei tinha morrido, e as coisas estavam bem complicadas, havia todo um contexto de servidão na Babilônia, e Isaías diz assim: eu vi ao Senhor. Ele estava num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aí ele conta, serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam e clamavam um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas ele diz, em dado momento, quando ele vê aquela coisa espetacular, extraordinária, aquela visão celeste, ele olha e diz: ai de mim, estou perdido e habito no meio de um povo impuro. Eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. E depois, numa visão muito maior, o serafim traz uma brasa e purifica os seus lábios. Depois dá uma missão para Isaías, Deus dá uma missão para ele. Naquela visão dos serafins havia uma declaração de que Deus é santo, santo. Agora aqui na visão de João, escrevendo a igreja da Filadélfia, ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não sou uma cópia, eu não sou uma digitalização, numa linguagem contemporânea, eu não sou uma digitalização do Deus Pai, eu sou o próprio Deus, eu que falo com vocês. Cristo é santo em seu caráter, em suas obras e seus propósitos. Ele não é uma sombra da verdade, mas Ele é verdade. Quarta-feira eu ministrei, na outra série que eu estou ministrando na igreja, às quartas-feiras, é a série Jesus nos conta quem é Ele. E eu ministrei exatamente nesse tema. Ele respondendo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que quer dizer o seguinte: Jesus não se coloca como um caminho, como uma verdade, não é uma verdade filosófica. Jesus não é um estilo de vida, Jesus é a essência da vida, Jesus é a essência da verdade, Jesus é o único caminho para o céu. Aleluia. Quando ele diz para a igreja de Filadélfia, e ele se apresenta como santo e verdadeiro, ele está dizendo: aqui não tem falsificação, não é made in Paraguai, nenhum problema de preconceito cultural aí, tá? Mas é que muitas coisas que compramos de lá são falsas. Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus parabeniza essa igreja no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus diz: olha, beleza, parabéns, isso é fidelidade.
Isso é fidelidade. Quando você não vive de aparência, quando você não vive de ter, mas quando você vive num relacionamento correto com Deus, isto aparece porque Deus não vê como os homens veem. Talvez nós analisássemos a igreja de Filadélfia, olhando para as pessoas nesse momento, dizendo: eles são muito tímidos, eles são muito fraquinhos, não vai acontecer nenhum milagre a partir desta igreja. Mas aquela igreja pequena, aquela igreja que não tinha nada, aquela igreja que vivia perseguida, aquela igreja tem uma carta pessoal dizendo: eu sou Jesus, o Deus verdadeiro, o Santo verdadeiro. Nesse momento, eu olho para vocês e parabenizo vocês, porque vocês são fiéis a mim, vocês mantêm a minha palavra, vocês estão atuantes na minha palavra. De Jesus só tem então elogios para essa igreja. Pouca força, do ponto de vista humano, mas do ponto de vista da fé, uma igreja poderosa. Aquilo que lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, ali a palavra é dinamis no grego, que quer dizer capacidade para incendiar, para explodir o mundo, no seu testemunho. E veio o Pentecoste e o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e isso se passou à igreja. Chega a Filadélfia, a igreja é uma igreja que parece fraca, mas Jesus olha para o coração daquelas pessoas e diz: vocês são fiéis. E ele ainda diz mais: para um grupo de cristãos perseguidos e odiados pelo mundo, Jesus, versículo 9, diz assim: que essas pessoas se prostrem aos teus pés para conhecer que eu te amei. Sabe o que Jesus chama esses cristãos aqui? Eu amo. De amados. Esses cristãos que parecem fracos, mas são poderosos, a Jesus ainda os chama de amados. Para uma igreja e para um grupo de cristãos que guardou a palavra de Cristo no meio das provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. Diz: vem coisa muito pior por aí, mas vocês serão guardados por mim. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, para este grupo de cristãos, Jesus é o único grupo de cristãos que Jesus faz uma promessa específica. Para todos os cristãos, ele disse: no mundo tereis aflições. Para este grupo aqui, que é o único grupo que Jesus olha, o coraçãozinho está legal, está com um bom relacionamento com Deus, Jesus diz simplesmente que ele vai protegê-los na hora da provação, porque vinha uma grande perseguição, muitos cristãos seriam mortos no mundo inteiro, seriam crucificados, queimados, jogados às feras, mas Jesus fez uma promessa para essa igreja, e quando Jesus promete, ele cumpre. Aleluia. Filadélfia não deixou ceder-se a pressões, ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e vista como poderosa, mas a vida estaria distante de Deus. Eu gosto muito daquele hino feito por Lutero.
chamado Castelo Forte, no momento crucial de grandes perseguições, no movimento de contra-reforma, de grandes perseguições, de mortes. Lutero canta: se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. Lutero cantou isso muito tempo depois, mas Filadélfia viveu isso na experiência cristã. Só para a gente recapitular, Jesus nos conhece, e não apenas nos conhece, mas conhece o nosso contexto de vida. Jesus não apenas nos conhece, mas apresenta como solução para os problemas que nos atingem. E em terceiro lugar, Jesus não apenas conhece as nossas fraquezas, mas nos mostra grandes novas oportunidades de vida cristã. Observem que ele diz assim, que ele coloca três coisas importantes, três mensagens importantes. Ele diz, em primeiro lugar, eu vou colocar uma porta aberta. Como eles já sabiam que o contexto era esse, eles eram uma porta para o Oriente e para o Ocidente. O que vinha do Ocidente e ia para o Oriente, passava por Filadélfia, em termos de cultura, em termos de riqueza. E ele coloca também que ele tem a chave de Davi. E ele também coloca a terceira ideia, que tornaria aqueles cristãos como coluna no santuário de Deus. Então são três coisas muito importantes, simbólicas, mas importantes, que Jesus está dizendo para aqueles cristãos. A primeira é a porta aberta, é a oportunidade para a salvação, não só de si mesmo, mas também para a evangelização. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está dizendo assim: olha, tem uma porta aberta, essa porta é a porta para a salvação, para essa turma. Em segundo lugar, essa porta também pode ser a porta para a evangelização. Eu lembro que o apóstolo Paulo, numa viagem missionária, chega à cidade de Corinto, e as coisas estavam difíceis em Corinto, e aí chega alguém para levá-los para algum lugar. Ele disse: não, eu vou permanecer aqui. 1 Coríntios 16, 9, dizendo assim: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Deus tem um plano e Deus abre porta. A igreja era fraca, a congregação era pequena, formada por pessoas pobres e até por escravos. Tinham pouca influência na cidade, mas isso não devia detê-los no evangelismo. Eles tinham poder. Deus abriu uma porta diante deles. Havia oposição da igreja, os judeus, os chamados por Jesus da sinagoga de Satanás, que perseguiam a igreja, mas Jesus estava dando uma oportunidade nova e poderosa. Havia uma ameaça de futura tribulação, mas Jesus estava prometendo protegê-los. E a segunda ideia: Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quando ele diz, ele tem as chaves, tem a autoridade, chave que abre, a chave que fecha. Se ele fechar, ninguém abre; se ele abrir, ninguém fecha. Ele tem a autoridade. Ele tem em suas mãos o poder para salvar quem ele quer, e também para rejeitar quem ele quer. Jesus tem a chave para a evangelização. Ele pode abrir portas e, com essa chave, e restaurar dezenas, milhares de vidas. Eu me recordo quando o apóstolo Paulo está retornando da sua primeira viagem missionária, no capítulo 14 de Atos, ele diz: reunida a igreja, relataram quantas coisas
fizeram a Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, porque Jesus abriu a porta da fé aos gentios. Foi Jesus, não foi Paulo. E aí, Jesus faz novas promessas. Permaneça firme até a sua segunda vinda, quando ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está falando que ele vem. É só mais um pouco, e chegará o dia da recompensa. É isso que ele está dizendo à igreja. Mas nessa recompensa ele vai falar uma coisa. A igreja já tinha visto a cidade mudar de nome algumas vezes. As pessoas estavam culturalmente acostumadas. Via um terremoto, mudava de nome. Reconstruía, mudava de nome. Então ele está dizendo aqui, e aí os que eram escravos e que se converteram também tinham dificuldades com o seu próprio nome. Ele está dizendo que essa turma teria o nome dele. Não era mais o nome de um senhor, não era mais o nome de uma cidade, mas é o nome dele, o nome de Deus na vida deles, gravado. Seriam colunas do santuário, se referindo ao templo, as colunas que amparavam o templo e que eram sólidas. E para lembrar sobre o nome gravado de Deus, eu me recordo do texto do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, 16, que diz: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, se alguma dessas mulheres esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu gravei o teu nome nas palmas da minha mão. Jesus tem alguma coisa com o nome? E é uma promessa que ele está fazendo. Queridos, vamos aplicar nossa vida a esta palavra. Quantos desafios para a nossa vida contemporânea. A porta aberta representa a oportunidade para a igreja. Eu não me preocupo com o momento, se vai ter que manter a igreja aberta ou fechada. Eu me preocupo que as vidas tem uma comunhão, um relacionamento íntimo com Deus, que as pessoas trabalhem, mesmo aquelas pessoas que estão com a Covid, não percam a esperança, não percam. Agora há pouco eu estava ali, um colega pastor me pediu oração para um pastor bem próximo daqui, em Campinas, pastor Wellington, que está com a Covid. Eu já tenho pedido oração por ele, mas ele está numa situação muito grave, os rins paralisaram, ele teve várias convulsões. É um pastor que eu conheço há muitos anos, está bem pertinho de mim aqui, né? Campinas não é tão longe, mas nem a família pode estar com ele lá nesse momento. Não perca a esperança. Se você tem alguém que está vivendo essa tragédia da Covid, creia que o Senhor é o Deus da esperança. Não se considere pequeno diante do mundo, porque Jesus olha o seu coração e diz: você tem um relacionamento legal comigo, mantenha a minha fidelidade. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Vai ter mais uma música, depois nós vamos reagir e vamos orar com os irmãos. Vamos colocar em pé, nós estaremos cantando essa canção. Minha fé não está firmada naquilo que pode fazer. Nós adoramos ao nosso Deus não pelo que Ele faz em nossas vidas, mas nós louvamos ao Senhor, nós o servimos
porque Ele é o nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nesse momento em que nós nos preocupamos com irmãos e amigos, nós te louvamos por Tua palavra nesta noite. Tua palavra que nos estimula, não importa as nossas limitações e fraquezas, o Senhor olha para o nosso íntimo, como o Senhor olhava para aqueles cristãos ali em Filadélfia. Em nome de Jesus, confirma a Tua bênção sobre cada irmão que aqui esteve, e a Tua bênção também, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre os irmãos que estão em casa, irmãos e irmãs, famílias que estão
na expectativa de vacina, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus também queremos abençoar a nossa cidade, dar sabedoria às autoridades. Nesse momento difícil, de limitações em vagas de hospitais em todo o Brasil, nós clamamos a Tua misericórdia, a intervenção do Senhor no coração das pessoas e também nas autoridades, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, agora eu quero orar pelo nosso colega, pastor Wellington, que está ali internado, com convulsões, com dificuldades. Só um milagre do Senhor nesse momento. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus também, ó Pai, nós clamamos nesta hora pelo Otávio, menininho da nossa igreja que precisa fazer um tratamento, precisa encontrar um médico adequado. Que o Senhor abra as portas. Em nome de Jesus, abençoe também os seus pais, a Renata e o Alex, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar pelos pais do pastor Galdino que estão internados. Tranquilize o coração do teu servo e cuida dos teus servos ali também no hospital em Belo Horizonte. Queremos colocar a mãe da May nas tuas mãos, ó Pai. Pedir tua bênção sobre ela, sobre o seu Lucas também. Cuida dessa família em nome de Jesus. Cuida do Leandro, Senhor, restaurando em nome de Jesus. Nós queremos orar também pelo Aristeu, pela Solange, irmãos da nossa irmã Maria Luísa, que o Senhor abençoe. Nós queremos orar por todas as pessoas que estão aflitas e angustiadas pelos seus queridos. Pelo seu Paulo ali em Curitiba, ó Pai. Sua filha que está preocupada e cuidando. Que o Senhor entre com a sua providência em nome de Jesus. Pai amado, nós cremos que o Senhor está fazendo uma grande obra na nossa vida. Não entendemos muitas vezes tudo o que acontece, mas entendemos que o Senhor tem tudo no controle e dependemos do teu agir. Pedimos que o Senhor abrevie também as vacinas para o país, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor entre com essa providência das vacinas, em nome de Jesus. Entregamos o teu povo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a paz hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Aleluia.